E aí, povo lindo por dentro, tudo tranquilo, tudo na paz? Tio Ayrton está aqui fazendo audiências, mas entre uma audiência e outra, tome-lhe mais um vídeo, hein? Saí do escritório, já estou em outro ambiente, mas a saga continua, hein? Agora vamos voltar a falar sobre língua portuguesa. Nós vamos falar agora sobre regência verbal. Nós já falamos em um vídeo sobre regência verbal. Eu já disse que é a relação que se estabelece entre o sujeito e entre o verbo e o seu complemento. Regência verbal é a relação que se estabelece entre o verbo e o seu complemento. Nós já dissemos que pode ser direta, quando o verbo é transitivo direto e o complemento é objeto direto, indireta, quando o verbo é transitivo indireto e o complemento é objeto indireto, bitransitivo, quando exige tanto o objeto direto quanto indireto como complementação, intransitivo, quando não exige complementação. Agora nós vamos falar de alguns casos especiais de regência verbal. Ok? O primeiro caso é o verbo namorar. O verbo namorar, no cotidiano, no coloquial, ele é um verbo transitivo indireto, porque as pessoas falam, eu namoro com fulano. Só que para a norma culta, o verbo namorar é um verbo transitivo direto. Você não namora com alguém, você namora alguém. Entendeu? Então, para sua prova de concurso, o verbo namorar, ele é transitivo direto e o complemento é objeto direto. Ok? Por exemplo, se eu digo, Kathleen namora Kaique. Eu não digo Kathleen namora com Kaique. Eu devo dizer Kathleen namora Kaique. Por quê? Porque o verbo namorar é transitivo direto, não pede a preposição com. Entenderam? Muito bem. Vamos prosseguindo para a segunda regra especial. A segunda regra especial é o verbo assistir. O verbo assistir, ele é polissêmico. O verbo assistir pode ser empregado no contexto de alguém que está vendo algo, como telespectador, como espectador. O verbo assistir pode ser empregado no sentido de prestar auxílio, ajudar alguém. E o verbo assistir pode também ser empregado como alguém que tem razão e também pode ser empregado para indicar o local em que determinado profissional atende a sua clientela. 4 acepções. Nós vamos nos ater a 2 delas, porque são as que mais caem em prova. O verbo assistir, no sentido de ser espectador, telespectador, é transitivo indireto. O complemento é objeto indireto. Ayrton assiste ao jogo do Vitória. Ayrton não assiste o jogo. A gente tem que orar, jejuar, fazer uma campanha para que o demônio da ignorância saia da vida daqueles que falam que assistem o jogo. Você assiste ao jogo do Flamengo, do Vitória, do Bahia, do Vasco, etc. Agora, se o verbo for empregado no sentido de prestar auxílio, aí ele é transitivo direto, o complemento é objeto direto. O médico assiste o paciente. O médico assiste o paciente. O médico não assiste ao paciente, porque se o médico assistisse ao paciente, ele ficaria como telespectador, como espectador, vendo o paciente sofrer. Entendeu? Espero que sim. Vídeo curto. O verbo namorar não pede preposição com. Você namora alguém, você não namora com alguém. O verbo assistir, quando empregado no sentido de ser telespectador ou espectador, transitivo indireto. Você assiste ao jogo, ao culto, à missa, ao espetáculo. Tem preposição aqui. O ao é a mais o. E o verbo assistir, empregado no sentido de auxiliar, é transitivo direto. O médico assiste o paciente. A enfermeira assiste o paciente. Espero que tenha entendido. No próximo vídeo nós continuaremos com regras especiais
de Renúncia Verbal. Fique com Deus.